Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um momento de oração, aqui na oração das 21 horas, aqui na rádio Orai Sem Cessar, oração e louvor. E também você que me ouve através das redes sociais, pelo Telegram ou WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o evangelista Anderson e venho trazer para você uma palavra de paz, de orientação e uma oração de edificação para a sua vida. Durante esses dias nós estamos falando sobre ensino da palavra. Amém, amados? Porque nós temos vivido dias difíceis. E muito do que está acontecendo no mundo é porque as pessoas elas não têm ouvido o que Deus tem falado. Para cada dia que passa, as pessoas têm fechado o coração para Deus. As pessoas têm buscado a Deus só no momento de sofrimento, no momento de necessidade. E aí procuram a igreja, procuram pastores, procuram pessoas para orar por elas. E aí procuram um milagre de Deus. Mas como sempre eu digo e faço questão de dizer, Jesus, Deus, Ele não é um gênio da lâmpada em que você esfrega a Bíblia como se fosse uma lâmpada mágica e Ele te aparece e te oferece 3 desejos. Não. Você tem que ter uma série de atitudes para que os milagres eles aconteçam na sua vida. Você tem que aprender a ouvir, você tem que ter fé, você tem que ter obras, né? Então é uma série de atitudes e eu tenho falado ao longo desses dias dessas atitudes. Esses dias eu tenho estado chateado porque tem acontecido, eu tenho criticado muito alguns irmãos. Nós tivemos as eleições municipais e os cristãos, sobretudo os evangélicos, a maioria deixou de ir às urnas. E políticos de esquerda, sobretudo do PSOL, que é um dos partidos extremistas mais horrendos que nós temos no Brasil, foram eleitos em massa para as câmaras municipais. Uma atitude muito perigosa para a igreja. E eu tenho laços, vínculos na cidade de Nova Lima, onde eu resido, em Minas Gerais, e também em Ilhéus, no sul da Bahia. E eu critico muito os meus amigos e parentes no sul da Bahia, porque eles elegeram novamente um prefeito de esquerda ligado ao PT e o governador do estado é ligado ao PT. E a Bahia, assim como quase todo o Nordeste, é uma região muito pobre, muito carente. Ilhéus é uma cidade paradisíaca em que poderia estar conquistando milhões de reais porque é uma cidade turística, mas a cidade ela está se definhando, esgoto a céu aberto, educação de baixa qualidade, praias abandonadas, uma série de coisas que tem levado a cidade. Porém, meus amigos e parentes que moram na Bahia, eles não aceitam que eu critique isso. Isso é um estado de omissão. Muitas das vezes as pessoas elas não aceitam a crítica porque elas são omissas. Então elas, por se omitirem, elas não aceitam serem criticadas. Então eles criticam de volta para se defender, ao invés de reconhecer o erro, E essa omissão dos cristãos quanto à política tem levado o Brasil a uma questão muito séria. Hoje nós estamos vivendo sob risco no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tomou o poder. Você que acha que o Bolsonaro tem governado o Brasil não é negativo. Há muito tempo Bolsonaro já não governa o Brasil. Ele foi eleito, mas a partir do momento que a imprensa descobriu os erros dos filhos dele e que ele começou a tentar esquivar, proteger os filhos e a família, ele deixou de governar. Brigou com o próprio partido, perdeu apoio na Câmara, perdeu apoio no Senado. E
os partidos de esquerda, através do Supremo, têm governado o Brasil. O Supremo Tribunal tem feito leis, que não é de competência do Supremo fazer leis, e o Supremo Tribunal tem feito leis. O Supremo Tribunal ele tem interpretado a Constituição à sua revelia. Se, por exemplo, na Constituição fala que 1 mais 1 é 2, eles interpretam que 1 mais 1 é 3, fica sendo isso mesmo, porque eles são os ministros do Supremo. Eles não aceitam ser criticados e perseguem as pessoas que os criticam. Então é uma situação que nós vivemos hoje no Brasil, muito tenso, um momento político. Nós já temos aí essa questão da pandemia que matou milhares de pessoas. Nós temos a questão da pobreza, a questão da situação econômica, muitas pessoas desempregadas. Então é um colapso em todas as áreas do nosso país. E o que é ruim sempre pode piorar. Eu já falei em muitas orações, muitas pregações minhas. Meu amigo, não há nada ruim que não possa ficar pior. Se você acha que as coisas estão ruins hoje, elas podem piorar. Se a esquerda tomar o poder no Brasil, por exemplo, a liberdade religiosa ela vai embora. Lá na China, na Coreia do Norte, Cuba, na Venezuela, na Bolívia, aonde a esquerda tomou o poder, está no poder há muitos anos, é proibido falar de Jesus, as igrejas são fechadas. No Chile, que recentemente passou por uma onda de extrema esquerda muito forte, igrejas foram queimadas. E isso, meu amado, vai chegar ao Brasil. Aí, ao criticar a situação de Ilhéus e aos meus correligionários de Ilhéus que votaram na esquerda lá na cidade, recebi críticas e pessoas ainda usaram o nome de Deus em vão. Vamos parar de falar de política, vamos orar, vamos falar de Deus e etc e tal. Usando Deus em vão. Meu amado, se você é cristão, você não pode ser a favor de quem é contra Cristo. Você não pode ser a favor de Barrabás. Essa é a realidade. 2000 anos se passaram e o povo continua escolhendo os ladrões. Por medo? Ou será por pura omissão, né? Na época que Jesus foi crucificado, a multidão que o seguia o abandonou. Muitos ficaram do lado de Barrabás, porque os correligionários de Barrabás ameaçaram de morte quem mandasse soltar Jesus. A mesma coisa os mestres do Sinédrio. Muitas pessoas foram coagidas, já outros não, se omitiram, com medo também. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Eu não vou votar porque todos os políticos são corruptos. Eu não vou protestar nas redes sociais contra o STF, contra os partidos de esquerda, para eu não sofrer nenhum tipo de retaliação. As pessoas, elas preferem se omitir, né? E assim continua e caminha a humanidade. As pessoas sendo omissas nos seus deveres, sendo omissas na defesa da sua fé, sendo omissas na palavra. Mas uma outra coisa que me deixa mais indignado é as pessoas não saberem interpretar a palavra de Deus. Lê a Bíblia, mas não entende, não compreende. Elas não conseguem entender. Por isso até elas não defendem
o Evangelho, não defendem a palavra de Deus como deveriam, meus amados. E por isso eu deixo aqui o verso de hoje, sempre deixando o versículo, eu quero deixar Apocalipse capítulo 3, verso 6, aonde a palavra ela diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Remete a tudo que eu tenho falado nesses dias, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As pessoas elas têm preguiça de ouvir. É o que eu falei outro dia, o pastor está pregando na igreja, a pessoa está com a mente lá na casa dela, está com a mente lá em outras coisas, mas elas não prestam atenção no que o pastor está pregando. Ela recebe um áudio de oração de meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Ela puxa o áudio lá para o finalzinho, para a oração, para a parte que interessa a ela. Ou às vezes ela fica com preguiça até de baixar. Ela fala, não, está ocupando memória demais no meu celular, eu nem vou ouvir. Assim são as pessoas. Não querem ser orientadas, não querem ser exortadas. E por isso, elas não defendem o Evangelho, não defendem a fé. E por isso elas não aprendem, elas não recebem a bênção de Deus. Elas não criam uma fé dentro de si capaz de remover montanhas e operar milagres. E é a mesma coisa todos os dias. Nós vivemos dias de luta, meu amado, dias difíceis. Muitos presos dentro de casa por causa dessa pandemia. Então nós devemos aproveitar para orar, para ler a palavra de Deus, para meditar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Conforme vai se aproximando o fim dos tempos, as coisas vão piorando. Mais pandemias como essas vão surgir, mais doenças novas vão surgir, mais doenças incuráveis, sem cura na sociedade vão surgir. Porque é o fim dos tempos, é para se cumprir a profecia. Porque é o castigo pelo pecado das pessoas que está aumentando no mundo. O mundo que hoje é tolerante entre si, que prega a igualdade entre si, é intolerante para com Deus, para com as regras de Deus. As pessoas hoje não querem viver sob a regra da Bíblia, a doutrina da Bíblia. Elas não querem viver sobre a regra dos pais. Eu sempre falei, há 6 anos eu venho falando sobre isso. Eu gosto até de citar o caso de alguns exemplos que nós tivemos, né? Certa vez, nós estávamos fazendo campanha na rua com moradores de rua. E aí a gente perguntava a alguns moradores de rua por que eles estavam naquela situação. E a maioria das respostas não foi porque as pessoas... Tinha muitos casos diferentes. Mas várias respostas eram as mesmas. As pessoas, principalmente, sobretudo entre os jovens, usuários de drogas, eles estavam na rua porque não queriam viver sobre regras dos pais, regras da família. Olha que absurdo. A pessoa preferia morar na rua do que viver sobre a regra dos pais em casa, a regra dos familiares, porque na rua não há regras. No mundo, aí fora, não tem regras. É o que prega o mundo, todos são iguais, você pode fazer o que você quiser da sua vida, todos os dias você pode ser de um sexo diferente, não existe mais macho e fêmea, homem e mulher, você é o que você quiser. E você pode fazer o que você quiser da vida, não existe regra e segue o barco. É o que o mundo prega.
Lá fora não tem mais regras. E as pessoas querem viver assim. Você acha que a pessoa quer viver dentro da igreja, com doutrina, com regras, com normas? Não. Elas procuram viver do jeito mais distinto possível. E, meu amado, como eu sempre falo também, para tudo tem uma reação. A sua escolha, ela tem uma reação. Ao escolher viver sem regras, ao escolher viver pelo pecado, ao escolher viver pelo mundo, gera as consequências. E as consequências nós temos vistos. Ao escolher ser omisso, não, eu não vou me meter na política, eu não vou viver em política. Eu vou deixar o pessoal brigar sozinho para lá. Eu não vou defender religião, não. Vou deixar a esquerda tomar o poder. Tudo vai ter uma consequência, meu amado. E não pense que você não vai sofrer essa consequência. Porque vai. Porque nós vivemos no mundo e somos parte dele. E tudo que acontece aqui no mundo chega até nós. Então reflita sobre isso. Reflita sobre essa palavra. No dia de hoje, eu quero apresentar os nomes de Claudimara Rosa, André Luiz Fernandes, Érica Verona, Ângela Nunes, Jair Batista dos Santos, Nicole Stephanie de Almeida, Assis Nonato Nunes Costa. Se eu não citei o seu nome está no livro de oração e todos os dias eu oro por você. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, mais uma vez eu me reúno aqui com os irmãos da Rádio Orar Sem Cessar, com os irmãos dos grupos de oração no WhatsApp. Pai, faça com que essa palavra, ó Deus, alcance o coração deles. Que, como está escrito no versículo de hoje em Apocalipse, que o espírito deles, que a alma deles, que o mais profundo do ser deles possa ouvir o que o Espírito Santo do Senhor diz à igreja. E para quem conhece a Bíblia sabe que a igreja somos nós, somos cada um de nós, cada ser vivo. Nós somos a igreja do Senhor. E nós é que precisamos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo nesses dias de trevas, nesses dias que antecedem o fim. Pai, eu sei que o seu milagre acontece na nossa vida. Acontece na vida daqueles que têm te buscado. Por isso eu peço por aqueles que têm orado, aqueles que não têm, Senhor, se furtado, que durante todos esses dias dobraram os joelhos, clamaram ao Senhor. Essa pessoa que ela não apenas pede, mas que também ora. Essa pessoa que dedica um tempo todos os dias para nos ouvir através da rádio ou para baixar o áudio e ouvir a palavra do Senhor. Pai, alcança cada um neste momento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus que eu clamo. Porque no nome dele, no nome do teu Filho amado, é que a sua palavra diz que te alcançaríamos e que tudo seria ligado nos céus e na terra. Por isso acalma o coração deste homem, dessa mulher, cura o que está enfermo, tira do coma aquele que está hospitalizado, sara o pulmão daquele que tem dificuldade para respirar, cura toda enfermidade, da mais simples à mais horrenda. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, haja na vida dessa família, proteja essa mulher contra a violência do marido, restaura esse casamento, proteja esses filhos contra a violência dos pais,
Proteja os filhos contra a doutrinação do mundo. Nos proteja-nos contra o STF, contra a perseguição da igreja no Brasil. Pai, eu clamo ao Senhor e te peço misericórdia pelos dias que virão, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, ó Pai, esse povo que é omisso, que prefere se omitir, se furtar, Pai, fala com essas pessoas de que elas precisam tomar uma postura diferente na vida delas, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amado, minha amada, tome posse dessa palavra, dessa oração, seja curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que está me ouvindo pela Rádio Orais Sem Cessar, fique agora com o programa Night Gospel, com o melhor da música cristã internacional. As melhores canções internacionais você ouve só aqui com a gente. E você que me ouve pelas redes sociais, que Deus abençoe sua vida. Até a próxima oração.